Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas, bem-vindos aqui a mais um vídeo. E antes de começarmos, deixa-me aqui dizer uma coisa muito simples. A maioria das pessoas perde dinheiro não porque investe mal, mas perde dinheiro sim porque não sabe identificar os erros que comete. Tu podes ter um bom salário, uma boa poupança, até alguma experiência dentro dos mercados, mas se estiveres sempre a repetir ano após ano os mesmos erros, estás literalmente aqui a queimar a força do juro composto. E o pior é que muita gente chega aos 40, 50, 60 anos e percebe demasiado tarde que o problema nunca foi a bolsa, o governo, os juros ou o mercado. O problema sempre foi o mesmo: não saber investir com estratégia. E é aqui que entra em jogo o nosso grande e famoso Warren Buffett. Estamos a falar de um dos melhores investidores da história, um homem que começou com praticamente nada, conseguiu aqui transformar $1000 em vários bilhões e deixou, claro, graças à sua experiência e ao seu histórico, um manual bastante claro do que funciona e daquilo que basicamente destrói património. E hoje, com este vídeo, vou-te mostrar os 5 erros mais comuns que o Warren Buffett vê os investidores cometerem e que provavelmente tu também cometes. Eu sei que dói ouvir isto, mas acredita, dói muito mais continuares aqui a cometer as mesmas estupidezes durante décadas. Com este vídeo quero-te dar clareza, direção e sobretudo provas reais para que tu consigas aqui investir com muita mais segurança, com mais confiança e sobretudo com um plano que te leva finalmente a alcançar os teus objetivos financeiros e a tua independência. Se estás com 30, 40, 50 ou 60 anos e tens poder económico para construir o teu património de uma forma séria, então vê este vídeo porque ele é claramente para ti. Antes de iniciar, convido-te aqui a deixar o teu like neste vídeo, não te custa absolutamente nada e deste lado ajuda o canal a continuar a crescer. Vamos lá então ao primeiro erro: estar demasiado tempo em caixa por medo ou hesitação. Este é um erro que parece inocente, mas que destrói retornos mais do que qualquer crise pelo mundo. Ou seja, estás aqui constantemente à espera do momento certo para começar a investir. E isto acontece com toda a gente. Se tu tens algum dinheiro parado, começas com aqueles pensamentos: agora não, o mercado está alto, vou esperar que ele corrija um pouco, vou entrar quando houver uma queda. A questão é que passa aqui um mês, passam 3, passa aqui um ano e tu ainda não implementaste absolutamente nada. Continuas ali parado e o grande problema aqui é que esta espera estratégica não é nenhuma estratégia. É simplesmente medo disfarçado de prudência. E há um facto que destrói completamente esta abordagem: os melhores dias da bolsa acontecem nos piores momentos emocionalmente. Ou seja, quando na verdade ninguém tem coragem para entrar. E se tu não estiveres investido nesses dias, ficas automaticamente fora de uma grande parte dos ganhos de longo prazo. E para te dar aqui uma ideia simples, vamos a um exemplo provado com dados reais do SP500 que tu certamente deves conhecer. Se estivesses aqui sempre investido durante 20 ou 30 anos, terias um retorno total do mercado. Agora, se perdesses aqui apenas os 25 melhores dias, só 25, o teu retorno ficava praticamente destruído. Percebeste aqui o impacto? Não são 25 anos maus, mas sim 25 dias maus para tu estares fora. E a maioria das pessoas tem o hábito de estar constantemente à espera da oportunidade perfeita. Como se essa oportunidade fosse aqui aparecer com um aviso oficial do tipo: recebes aqui uma notificação, olha, agora é o momento certo, podes entrar. Isso não vai acontecer e nunca irá acontecer. E os estudos mostram que a única estratégia que beneficia realmente ao investidor comum é estar exposto ao mercado de uma forma consistente. E deixa-me aqui explicar outra coisa essencial: a bolsa não precisa de estar perfeita para te dar dinheiro, ela precisa de tempo. Ou seja, a probabilidade de tu ganhares dinheiro aumenta quanto mais tempo tiveres investido. Vê aqui, se tu estás investido há um mês, tens cerca de 60% de probabilidade de tu ganhares dinheiro. Se for há um ano, quase 80%. Há 10 anos, 95%. Há 20 ou 30 anos, historicamente, tens 100% de probabilidade em ganhar dinheiro. Como deu então para perceber, o mercado é um gerador de riqueza extremamente fiável, mas só quando tu estás dentro dele, não para quem está ali sentado à porta à espera de algum milagre acontecer. Por isso é que o Warren Buffett diz que estar sempre investido é a forma mais simples e eficaz de aproveitar o poder do mercado. E ele não está a exagerar, ele está a dizer de uma forma muito simples que o custo de ficar parado é muito maior do que o risco de começar. A grande lição aqui é clara: não fiques parado. Não esperes pelo timing perfeito, porque ele não existe. Existe sim uma estratégia disciplinada, consistente, com visão a longo prazo e capacidade em aproveitar o que realmente faz a diferença: o famoso poder dos juros compostos e dos melhores dias do mercado. Por isso, nota aqui uma coisa muito importante: é que caso tu estivesses fora do mercado nesses dias, também ficas longe de obter os melhores resultados. Vamos agora ao segundo erro: tentar adivinhar se o mercado está caro, barato ou em mau momento. Este é talvez o vício mental mais difícil de eliminar para um iniciante.
ter constantemente aquela necessidade de querer prever o mercado. Tu olhas para as notícias, para a inflação, para os juros, para a política, para guerras e pensas assim: agora não deve ser um bom momento para investir. Agora vou esperar a que estabilize um pouco o mercado e depois eu entro. De certeza que isto ainda vai cair mais um pouco, por isso é melhor eu aguardar. E esta tentativa de adivinhar o futuro, mesmo que seja só um bocadinho, é um dos erros mais caros no mundo dos investimentos. O Warren Buffett e os seus parceiros têm uma postura muito firme em relação aqui a este tema. Eles dizem literalmente o seguinte: nós nunca tentamos perceber se a bolsa está num bom momento ou num mau momento, nós focamos-nos apenas em comprar bons negócios a um preço justo. Ponto final. E para perceberes isto de uma forma fria e objetiva, vou-te mostrar uma realidade que a maior parte das pessoas ignora. A bolsa subiu de forma consistente durante décadas, independentemente do que estava a acontecer no mundo. Se tu olhares aqui para um gráfico histórico, nos últimos 40 anos, vês isto de uma forma bastante brutal. Ao longo de todo o período, há dezenas de pontos vermelhos, momentos de medo, notícias negativas, crises, pandemias, guerras, eventos políticos, momentos em que nos jornais parecia que era a fim do mundo. E mesmo assim, a linha geral do mercado segue para a direita e para cima. Todos esses desastres económicos foram sim gigantes no momento, mas hoje praticamente está tudo esquecido. Mas sabes o que é que não foi esquecido? A trajetória da bolsa. E aqui está o ponto crucial deste erro. O mercado sobe apesar das preocupações, não por falta delas. Existe sempre uma razão para tu teres medo, sempre. A questão é que se tu deixas que essas razões controlem a tua decisão de investir, vais falhar sempre o essencial. Os bons negócios continuam a crescer, mesmo quando o mundo parece um caos. E deixa-me ser direto contigo, a economia portuguesa, europeia, americana nunca vai estar perfeita. Os juros nunca vão estar sempre num nível confortável. Os governos nunca vão estar alinhados uns com os outros. O mundo nunca vai estar calmo. Se tu esperas que tudo esteja estável para começar a investir ou simplesmente investir, nunca vais investir da tua vida. E claro, vai haver consequências. Isto vai-te aqui custar muito dinheiro ao longo da tua vida. O próprio Warren Buffett explica isto de uma forma muito simples. Seria absurdo deixarmos passar uma grande oportunidade só porque achamos que qualquer coisa pode vir a acontecer na bolsa. E repara nas palavras que ele usou. Ele falou achamos, não sabemos. E é aqui que está a armadilha. Quando tu tomas decisões com base no clima emocional do mercado, ficas vulnerável. Se as notícias estiverem negativas, tu entras em pânico, ficas paralisado. Se as notícias estiverem positivas, tu compras tarde, ou seja, estás a comprar caro. A forma inteligente de investir é simplesmente ignorar o clima e focar apenas no negócio que tu estiveres a comprar. Ele é sólido, tem vantagem competitiva, está a um preço justo, tem potencial para crescer ao longo dos próximos anos. Se a resposta é sim, então é um bom momento para ti. E não é porque o mercado está calmo, é porque tu encontraste valor detrás dessa ação. E este é o ponto número 2. Para de tentar prever o mercado, mas sim começa a avaliar negócios. O resto, que seja inflação, política, medo, euforia, é apenas ruído. E o ruído tem apenas uma única função: tirar-te do foco. O terceiro erro é simplesmente querer diversificar demasiado e sem qualquer critério. Este é um daqueles erros que muita gente comete achando que está a fazer a coisa certa. Porque desde sempre nos repetiram que era muito importante diversificar, tens que diversificar o máximo possível. Quanto mais ações tiveres, mais seguro estás. Parece-te bom, mas não é, acredita. O problema é que isto, levado aqui ao extremo, transforma-se numa armadilha silenciosa. E o próprio Warren Buffett resume esta ideia de uma forma bastante brilhante. A diversificação extrema é uma proteção contra a ignorância. Traduzido em bom português, as pessoas que diversificam demais é porque têm medo, ou porque não conhecem suficientemente bem as empresas nas quais estão a investir. E isto cria aqui um problema real. Uma carteira com 30, 40, 50 ações não é diversificação, é apenas confusão. E a matemática até prova isto. Existe aqui um gráfico que mostra a relação entre o número de ações e a redução do risco. E o que tu podes aqui observar é o seguinte: entre 1 e 10 ações, o risco desce muito. Entre 10 e 20 ações, ainda desce um pouco. Entre 20 e 25 ações, chega praticamente ao nível do risco mínimo. Depois disso, fica plano. Ou seja, ter 20 ações ou ter 100, dá-te quase o mesmo nível de risco. Zero diferença prática. A partir daqui, teoricamente, tu percebes que diversificar mais não te protege do risco. Só te protege de uma coisa: de teres convicção na hora de investir. E convicção é absolutamente necessária para tu ganhares dinheiro se tu decides ser um investidor. E caso tu observares aqui para a carteira do Warren Buffett, ele investe de forma concentrada. Irás ver que quase 90% do valor do seu fundo está em apenas 10 ações. O homem bem mais sucedido do mundo não diversifica em 50 ou 100 negócios. Ele foca-se nos melhores, nos negócios que ele conhece e domina perfeitamente. E aqui entra um ponto importante, especialmente para quem está a construir património em Portugal. Se tu tens 5 mil, 10 mil, 30 mil ou até 50 mil euros, diversificar em 40 ações não acelera em nada a
evolução do teu património. Pelo contrário, vai aqui diluir a tua capacidade de retorno. Imagina que tu tinhas aqui uma excelente empresa em carteira e tu meteste lá apenas 200 euros, porque tens medo de colocar mais, caso ela é corrigir ou não perdes aqui muito dinheiro. Agora, imagina que o valor dessa ação aumenta 100% em um ano. O impacto no teu património será mínimo e, portanto, tiveste uma ação a conhecer 100% de evolução em apenas um ano. Tiveste um excelente momentum nessa ação, mas um money management desastroso. Pensaste aqui agir com cautela, mas na prática foste derrotado por ter medo. E claro, aqui é preciso ter maturidade. Não estou a dizer para tu meteres tudo numa só ação. Estou a dizer para teres poucas posições fortes, bem estruturadas, bem acompanhadas e fazê-lo com bastante convicção. Caso tu analisares aqui o perfil das pessoas mais ricas do mundo, a maior parte das pessoas ficaram ricas concentrando, não diversificando. As pessoas que podes eventualmente tu pessoalmente conhecer, elas não ficaram ricas com 40 negócios. Foi com 1, 2 ou 3 no máximo. E o Warren Buffett explica isso muitas vezes. A maioria dos bilionários enriquece concentrados, não diversificados. E claro, isto também é válido para investidores particulares. Tu não precisas de 40 ativos para construir um património sólido. O que tu precisas é de uma capacidade de análise e de convicção nas tuas melhores oportunidades. A lição aqui deste ponto é esta. Diversificar demasiado não reduz o risco, mas sim reduz o teu retorno. E pior do que isto, reduz a tua atenção. Porque ninguém consegue acompanhar aqui 30 ações, 30 negócios com profundidade. É muito melhor para ti. Estás aqui a concentrar o teu tempo, a tua energia e a tua liquidez em 8, 10, 12 empresas, mas que tu conheces bastante bem. Vamos agora ao quarto erro. Baixos conhecimentos financeiros e excesso de confiança ao investir. A maior parte dos investidores perde dinheiro não porque a bolsa é difícil, mas porque não sabe o suficiente para tomar boas decisões. E o Warren Buffett diz que um investidor na realidade só precisa dominar duas coisas. A primeira é saber avaliar um negócio. Perceber vendas, margens, lucros, dívida, modelos de negócio, vantagens competitivas e acima de tudo, saber quanto vale realmente um ativo. E o segundo ponto é simplesmente saber controlar a sua própria psicologia. Porque o mercado vai testar a tua gestão emocional todos os dias. E quem não tiver controle mental toma decisões desastrosas para o seu futuro. Sem estas duas coisas, o investidor comum vai sempre cair na mesma armadilha. Comprar quando está bastante entusiasmado e vender quando está com medo. E vai acabar por repetir isto durante anos e anos, convencido que é o mercado que está perigoso, sendo que é ele que está a tomar decisões erradas. Mas amigo ou amiga, deixa-me aqui ser muito claro. O perigo não está no mercado, está na tua falta de preparação. E os números confirmam mais uma vez isto. A JP Morgan analisou milhares de contas de investidores individuais e concluiu que o retorno médio é pouco mais de 3% ao ano. E isso quando o mercado, mesmo com os seus altos e baixos, costuma render entre 7 a 10% ao ano. Ou seja, o mercado ele funciona, sim. O que não funciona são as decisões das pessoas. Em Portugal isto é muito visível. A maioria investe em ações ou fundos porque ouviu alguém falar, porque falou com um colega que recomendou, ou pior ainda, porque se está aqui a perder o barco. E depois, quando as coisas correm mal, o investidor conclui que o mercado é perigoso. Perigoso é investir sem saber o que tu andas a fazer. E é o porquê do Warren Buffett insistir tanto no facto que o conhecimento é o melhor acelerador para obter resultados. E afirma também que o melhor investimento que tu possas vir aqui a fazer é em ti próprio. Tu tens que desenvolver competências. Quando aumentas os teus conhecimentos, tomas decisões mais sólidas, vais ter aqui essa capacidade em ignorar ruído, compras com convicção, evitas erros que te custam meses ou anos de progresso e ficas mais paciente, mais racional e, sobretudo, bem preparado. E verás que isso terá aqui um impacto direto nos teus resultados. Logo nos primeiros 6 meses, logo no teu primeiro ano como investidor, verás que terás bem melhores resultados que nos últimos 3 ou 4 onde é que tu andaste aqui a dar tiros no escuro. E para tu perceberes aqui de uma forma clara o peso do conhecimento nos teus resultados financeiros, imagina duas pessoas exatamente iguais. Mesmo salário, mesma poupança, mesmo ponto de partida. A única diferença será o nível de conhecimento. A primeira pessoa tem conhecimentos básicos. Começa com 25 mil euros, poupa cerca de 3 mil euros por ano, o que já é muito bom, e consegue aqui um retorno médio à volta dos 7% ao ano, que é mais ou menos o que o mercado oferece quando tu simplesmente vais acompanhando. Ao fim de 20 anos, essa pessoa chega a um património, segundo aqui a matemática, à volta dos 220 mil euros. Nada mal, certo? É bem melhor que qualquer tipo de reforma estúpida, ou PPRs, ou não sei o que mais, mas é um crescimento lento, limitado pela falta de profundidade na análise e pela dificuldade em identificar boas oportunidades. Agora imagina a segunda pessoa, com a mesma vida, com a mesma poupança, mas com conhecimento realmente sólido. Ela vai aqui ter a capacidade em avaliar empresas, consegue identificar e calcular valor e toma simplesmente então decisões com mais confiança. Só este fator, o conhecimento, pode aqui aumentar o teu retorno anual para
os 20%. Com tudo igual, ao fim dos mesmos 20 anos, já estamos aqui a falar de uma pessoa que pode estar mais perto dos 1,6 milhões que dos 220 mil euros. É uma diferença absurda, mas sim totalmente explicável. O dinheiro cresce ao ritmo da qualidade das decisões que tu irás tomar, não ao ritmo do esforço. Mas existe também aqui um terceiro cenário. O mais interessante é quando tu vais aqui começar a adicionar desenvolvimento pessoal. Porque quando uma pessoa investe em si própria, ela automaticamente ganha mais. Vai conseguir melhorar profissionalmente. E claro, isso vai se aqui traduzir numa capacidade em conseguir poupar mais. Se em vez de 3 mil euros, ela começar aqui a conseguir poupar 10 mil euros ao ano, algo que é perfeitamente alcançável para alguém que sobe na carreira ou cria, por exemplo, o seu negócio, mantendo aqui o mesmo retorno dos 20%, o resultado, ao fim de 20 anos, passa dos 3 milhões de euros. E isso não é fantasia, é simplesmente a força do juro composto a trabalhar ao teu favor, porque tu adicionaste a única variável que muda absolutamente tudo: competência. Os melhores investidores do mundo começaram assim, o Warren Buffett começou assim, e qualquer pessoa que queira verdadeiramente construir riqueza precisa de começar assim também. Ou seja, aceitar ganhar conhecimento. Porque a verdade é simples: ignorância combinada com excesso de confiança gera prejuízo, mas o conhecimento combinado com humildade constrói património. Vamos agora pular para o quinto e último ponto deste vídeo: o day trading e a ilusão de ganhar dinheiro rápido. Este é um dos erros mais sexy para quem começa a investir. Acreditar que day trading é uma forma rápida de ganhar dinheiro. A verdade é que simplesmente o ser humano adora apostar. Sempre gostou. E a bolsa, para muita gente, não passa disso. Apostar na subida ou na descida do valor de uma ação ou de um ativo. É simplesmente uma forma moderna de apostar sem sair de casa. E o Warren Buffett fala nisto de uma forma muito direta. Para ele, a maioria que faz aqui day trading é por vício de aposta, não por estratégia. É importante nós aqui conseguirmos distinguir as duas coisas. Investir vai aqui exigir análise, paciência, visão a longo prazo e, sobretudo, compreensão dos negócios que tu estás a comprar. Day trading existe simplesmente adrenalina, rapidez, impulso e, sobretudo, uma resistência emocional que poucas pessoas têm. E, claro, sem esquecer o mais importante, é que as probabilidades estão contra ti. Os números são chocantes. Apenas 1% dos traders ganha dinheiro de forma consistente. Cerca de 2% ganha de forma aleatória, parecem bons num mês e perdem absolutamente tudo no seguinte. E sem esquecer que 90% dos traders perdem dinheiro. Ou seja, em termos aqui de probabilidades, segundo aqui os dados do Wall Street Journal, é mais difícil de ganhar dinheiro com trading que no casino. E sabes o que é que torna isto ainda mais perigoso hoje? É que antigamente, quando tu querias ir apostar, tinhas que ir ou passear para Las Vegas, ou então ir fisicamente a um casino. Era um esforço enorme. Hoje um telemóvel na mão e meia dúzia de cliques e pronto, aqui estás tu a investir e a comprar e a apostar e a vender e a não sei o que mais. Dão-te acesso a tudo. Ações, fundos, alavancagens a pontapé que tu muitas vezes nem sabes o que é que isso significa. A questão aqui é que é cada vez mais fácil apostar e as pessoas acham que isso é seguro ou fácil. Mas não te esqueças de uma coisa: a facilidade com a qual tu possas fazer as coisas não muda as tuas probabilidades de sucesso, mas sim só torna a coisa ainda mais viciante. E o Warren Buffett explica isto com um raciocínio muito simples. Se trading fosse realmente uma forma eficiente de ganhar dinheiro a longo prazo, ele próprio, o maior investidor de todos os tempos, faria trading. Mas ele não faz. Porquê? Porque o trading transforma o mercado num jogo de curto prazo, onde metade dos dias sobem, metade dos dias descem, e tu estás ali constantemente exposto ao ruído, às emoções e às decisões impulsivas, que te levam, muitas vezes, a perdas de dinheiro. O que eu quero que tu percebas é isto: o trading não é uma estratégia de enriquecimento, é um comportamento emocional. E não estou aqui a dizer que ninguém consegue obter resultados fazendo trading. Há pessoas que conseguem, claro, mas são poucas, muito poucas. E não são iniciantes que conseguem obter rendimento com trading. E se tu estás presente neste vídeo, é que teoricamente tu procuras construir património para a tua família, para a tua reforma, para o teu futuro, e acredita, podes aqui confiar, trading não é o caminho certo. O caminho certo é investir em negócios, em ativos sólidos, com paciência e consistência, e não aqui transformares o teu telemóvel num casino portátil. A lição deste ponto é a seguinte: se tu queres apostar, vai a um casino. Se tu queres construir riqueza, aprende a investir. Pronto, chegamos aqui ao fim deste vídeo e há uma ideia central que eu quero aqui que tu guardes em mente. Investir não é sobre prever o futuro, é sobre preparar-te para ele. E preparar-te significa exatamente tudo o que nós vimos ao longo destes 5 pontos. Estar investido, parar de tentar prever o mercado, não diversificar por medo, investir em ti próprio a fim de desenvolver competências e ganhar conhecimento, e não confundir apostas com investimento. E verás que ao aplicar tudo aquilo que eu te ensinei hoje, estarás à frente de 90% das pessoas. Lembra-te, o bom investidor não é o mais inteligente, é simplesmente o mais disciplinado. A disciplina é construída, é repetida, é cultivada ao longo dos anos. Tu não precisas estar aqui a prever recessões, tu não precisas de acertar no timing perfeito para entrar em posição. Tu não precisas de encontrar a próxima ação milagrosa. Tu precisas é de dominar princípios que funcionam e aplicá-los com consistência ao longo do tempo.
O mercado vai sempre recompensar maturidade, paciência e racionalidade. E caso tu seguiste aqui o vídeo até ao fim, tens agora nas mãos uma mapa real para construir riqueza de uma forma consistente e sustentável. O próximo passo aqui agora é muito simples. Pegas nestes princípios e começas a aplicá-los. Não fiques apenas pela teoria. Implementa no teu dia a dia. Não amanhã, mas sim hoje. Agora, já a seguir a este vídeo. Porque o teu futuro financeiro não vai mudar por acaso. Ele vai mudar graças às decisões que tu tomaste. E antes de tu saís, deixa a tua opinião nos comentários abaixo deste vídeo. Um grande abraço e até à próxima.